Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e eu estou aqui com você para corrigir uma questão de matemática financeira. Acompanhe comigo. Ricardo sempre foi preocupado com as finanças da família. No mês de janeiro, recebeu o seu salário e na primeira semana guardou metade dele para pagar aluguel e plano de saúde. Do que restou, guardou metade para pagar o colégio do seu filho, ficando com a outra, e desta, utilizou um quarto para fazer compras, o equivalente a R$ 500. Qual era o salário que Ricardo ganhou em janeiro? Beleza. Vamos lá fazer o seguinte, para ficar bem didática essa questão. Temos isso aqui, que representa ao todo o salário de Ricardo no mês de janeiro. Ele recebeu no mês de janeiro aquilo que representa o seu salário e na primeira semana ele guardou a metade. Então vou dividir ao meio. Guardou a metade para pagar o aluguel e o plano de saúde. Do que restou, que foi essa outra metade, ele guardou a metade. Então vou dividir ao meio para pagar o colégio do seu filho, ficando com a outra, ou seja, ficando com aquela outra metade. E desta outra metade, ele utilizou um quarto. Então vou dividir em 4 partes e vou falar que ele utilizou isso aqui, um quarto, para fazer compras, o equivalente a R$ 500. Então esse um quarto vale 500. Logo, isso aqui também é um quarto, vale 500. Isso aqui também é um quarto, vale 500. Isso aqui também é um quarto, vale 500. Conta comigo. 500 mais 500 dá 1.000, mais 500 dá 1.500, mais 500, ali eu já tenho, ao todo, somado, 2.000. Beleza. Então, se isso aqui corresponde a 2.000, e esse outro pedacinho que era a outra metade, 2.000. E 2.000 mais 2.000 ao todo eu tenho 4.000, que é essa metade toda. E isso aqui representa a outra metade. Portanto, mais 4.000. Logo, ao todo, o salário dele era de R$8.000. Gabarito letra A. Mas daria para eu poder fazer uma operação inversa, que é o que a gente chama de reversão ou de regressão na matemática. O último valor apresentado foi esse aqui, 500. E aí ele falou que ele utilizou um quarto, ou seja, pegou alguma coisa e dividiu por 4, e esse um pedacinho em relação a 4 possíveis equivale a 500. Então o inverso de dividir por 4 é multiplicar por 4. Então eu faria isso aqui, faria 500 vezes 4. 0, 20. Está lá, 2.000. Ou seja, a gente descobriu essa parte aqui, R$2.000. E aí, vindo de trás para frente, por isso que o nome é regressão, regredir, é caminhar para trás, ele fala o seguinte, que ele guardou metade para pagar o colégio do seu filho e ficou com a outra metade. Se ele guardou metade, guardar metade é dividir por 2. A gente vai fazer o inverso, multiplicar por 2. Então, 2.000 por 2 dá 4.000. E a gente encontra o que ele tinha antes de um determinado cenário, olha lá, R$4.000. E aí depois ele fala que na primeira semana ele guardou metade para pagar aluguel. Guardar metade é dividir por 2. Vamos fazer o inverso. Dividir por 2, o inverso é multiplicar por 2. 4.000 vezes 2 está lá, R$8.000, que corresponde a esse todo aqui, ou seja, ao salário dele no mês de janeiro. Gabarito 8.000, resposta letra A. Sempre que você faz um exercício de matemática de trás para frente, você está trabalhando a ideia de regressão. Regressão, que também pode ser chamada de reversão. Se eu estou caminhando para trás, é porque eu estou fazendo o oposto. O oposto de dividir por 4 é multiplicar por 4. O oposto de
dividir por 2, que é metade, é multiplicar por 2. E foi isso o que nós fizemos em função do último valor que foi apresentado. Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até a próxima. Valeu!